Meu nome é Gisele. Cresci dentro de uma casa grande demais para caber qualquer tipo de afeto verdadeiro. As paredes da mansão da minha família eram cobertas por quadros importados, espelhos dourados e retratos antigos que exibiam gerações de homens com expressões severas, sempre os fundadores, sempre os herdeiros, sempre os chefes do mundo que eu não parecia autorizada a tocar. Desde que aprendi a falar, também aprendi a ser ignorada. Quando pequenas curiosidades escapavam de mim nas refeições formais, ninguém respondia. Quando eu fazia perguntas mais inteligentes, havia sempre um leve pigarro do meu pai seguido da mesma sentença seca que parecia encerrar qualquer debate: isso não é assunto para você. Pouco importava se eu tinha 15 ou 20 anos, a regra era imutável. Meus irmãos eram preparados para acomodar impérios, e eu, para ser um detalhe decorativo no cenário deles. Observava tudo em silêncio. Enquanto eles atravessavam corredores rumo às salas de reunião, eu permanecia nos limites impostos, fingindo folhear revistas de moda que jamais me interessaram. Prestava atenção nas conversas que vazavam pelas portas entreabertas, termos financeiros, projeções, decisões bilionárias, e memorizava tudo, sem entender completamente no início, mas sentindo uma atração visceral por aquele universo secreto ao qual me negavam acesso. À noite, na biblioteca pouco usada da casa, pesquisava cada palavra que ouvirá durante o dia. Escrevia anotações em cadernos escondidos dentro do fundo falso da minha gaveta. Criava planilhas mismadas no computador antigo que ninguém usava. Eu não queria provas para mostrar a alguém, queria provas para mim mesma. Queria confirmar que minha mente tinha o mesmo alcance que qualquer uma sentada à mesa onde eu nunca fora convidada. Meu pai gostava de se apresentar como um homem justo e progressista diante de convidados, mas dentro de casa sua visão era cristalina e dolorosa. Cada vez que eu expressava interesse real nos negócios da família, recebia a mesma frase disfarçada de conselho: mulheres podem estudar, mas quem constrói impérios são homens. Aquilo me atravessava como lâminas invisíveis. Nenhum grito teria doído tanto quanto aquela absoluta certeza estampada nos olhos dele. Eu não respondia, não porque concordasse, mas porque aprendi cedo que a resistência começa no silêncio. Engolia cada palavra não dita e deixava que virasse combustível silencioso. Minha mãe, sempre impecável em sua postura impecável, ensinava-me tudo o que não me interessava: postura, roupas caras, maquiagem discreta, a arte de agradar. Dizia entre sorrisos treinados: você precisa aprender a ser admirada. Eu nunca quis ser admirada, queria ser respeitada. Mas esse tipo de desejo parecia indecoroso para alguém como eu. Nos jantares luxuosos, sentava ao lado de esposas decorativas enquanto meus irmãos eram apresentados a investidores, políticos e parceiros comerciais como o futuro da família. Quando algum convidado perguntava o que eu planejava fazer da vida, meu pai respondia por mim antes que eu tivesse a chance de abrir a boca: Gisele vai encontrar um bom marido. Eu sorria por educação, mas por dentro sentia algo rachando lentamente, um tipo de determinação nascida da frustração. A sensação constante de invisibilidade moldou minha adolescência. Eu me tornava pequena nas cadeiras elegantes, mas crescia em pensamentos. Desenvolvi uma necessidade quase obsessiva de provar valor a mim mesma, não a eles. Comecei a buscar qualquer forma de independência financeira, dava aulas de idiomas, traduzia textos para estudantes estrangeiros escondidos, economizava cada centavo que podia, mentindo sobre o destino do dinheiro. Cada nota guardada era uma vitória secreta. Ao mesmo tempo, estudava no limite do possível: cursos online, livros de economia, seminários gratuitos. Fazia tudo em segredo porque sabia exatamente qual seria a reação se descobrissem. E quando, finalmente, conquistei uma bolsa parcial para estudar em Paris, meu pai descobriu antes que eu pudesse contar e riu, despreocupado: vai gastar tempo aprendendo coisas que jamais vai usar. Naquela noite, encarei meu reflexo diante do espelho enorme do quarto, rodeada de vestidos caros que não significavam absolutamente nada. Não chorei. Não gritei. Apenas decidi. Entendi que, se permanecesse naquela casa, jamais teria a chance de falhar ou vencer por conta própria, viveria apenas sob a sombra de um sobrenome que nunca me reconhecera. Arrumei a mala sem avisar ninguém. Separei roupas simples,
meus cadernos, o computador velho, documentos básicos. Não havia espaço para luxos, apenas para tudo que simbolizava quem eu realmente era, alguém em construção. No aeroporto, sozinha, esperando o anúncio do embarque, senti pela primeira vez a mistura opressora de medo e liberdade. Observava famílias se despedindo, abraços demorados, promessas emocionadas, nada daquilo me pertencia. Eu partia sem bênção alguma, sem incentivo, sem sequer um adeus formal. O peso da solidão quase fez minhas pernas vacilarem, mas a lembrança de cada vez em que fui ignorada, diminuída e silenciada me manteve de pé. Quando chamaram meu voo, respirei fundo. Dei o primeiro passo em direção ao portão e compreendi que aquele gesto simples era, na verdade, a ruptura mais importante da minha vida. Eu deixava para trás tudo o que disseram que eu deveria ser para finalmente tentar descobrir quem eu poderia realmente me tornar. Paris não me recebeu com romance algum. O que encontrei foi um inverno cinzento, pequenos apartamentos com cheiro de mofo antigo e um frio que parecia atravessar a pele até os ossos. Nos primeiros dias, caminhei pelas ruas estreitas com a mala puxando atrás de mim, tentando conciliar a imagem glamourosa que eu tinha da Europa com a realidade brutal que se impunha diante dos meus olhos. Minha bolsa de estudos cobria apenas parte da mensalidade, então a sobrevivência se tornou uma equação diária. Eu dividia um quarto minúsculo com mais 2 estudantes, trabalhava de manhã em uma cafeteria mal iluminada no bairro Latino, à tarde organizava arquivos em uma pequena corretora de câmbio, e à noite estudava até meus olhos arderem. Houve semanas em que sobrevivi praticamente à base de pão, café barato e uma fé silenciosa de que todo sacrifício precisava significar alguma coisa. Foi naquele cotidiano esgotante que comecei a perceber algo estranho. Mesmo cansada, eu jamais me sentia vazia. A dureza da vida me fortalecia. Pela primeira vez, nada do que eu conquistava estava ligado ao meu sobrenome, cada pequena vitória era exclusivamente minha. Sentada nos fundos da corretora, observando operadores discutirem variações cambiais enquanto fingiam não notar minha presença, eu aprendia mais do que qualquer apostila poderia ensinar. Prestava atenção nos fluxos de moeda, nas negociações apressadas, nos erros cometidos por excesso de confiança. Em silêncio, registrava padrões que escapavam à maioria. Passei a oferecer opiniões quando me pediam ajuda com tarefas mínimas, sugerindo ajustes quase tímidos nos cálculos que acabavam rendendo pequenos lucros inesperados. Aos poucos, meu chefe começou a desconfiar de que aquela garota estrangeira não estava ali por acaso. À noite, depois de longos turnos de trabalho, eu frequentava encontros abertos de investimentos, palestras em universidades, fóruns financeiros improvisados em cafés escondidos. Fazia perguntas técnicas, às vezes ousadas demais para alguém que parecia tão jovem e deslocada. Olhares curiosos passaram a me seguir com mais atenção. Foi em um desses eventos quase clandestinos que conheci Madame Beaumont. Ela era elegante, imponente, usava apenas um colar de pérolas discretas e transmitia autoridade sem precisar levantar a voz. Durante a discussão sobre fundos imobiliários, fui a única a discordar abertamente de uma projeção apresentada por um executivo renomado. Mostrei dados, apresentei cenários alternativos e terminei minha fala com firmeza inesperada na própria voz. Ninguém contestou. Ao final, Madame Beaumont se aproximou e disse apenas: "Você pensa como alguém que já perdeu tudo e não tem medo de arriscar." Aquela frase soou como uma bênção estranha que eu não sabia precisar. Ela começou a me orientar informalmente, primeiro corrigindo meus relatórios, depois me convidando para reuniões como observadora. Aprendi a identificar ativos subvalorizados, estratégias de alavancagem, movimento de fusões silenciosas. Com pequenos aportes concedidos por ela e por empresários curiosos com meu desempenho, comecei a testar métodos próprios. Investia pouco, mas com precisão quase cirúrgica. Cada acerto diminuía meu medo, cada acerto reforçava a convicção de que tudo aquilo sempre nascerá comigo. O dinheiro começou a crescer lentamente, primeiro o suficiente para deixar o quarto dividido, depois para morar sozinha em um apartamento simples próximo ao Sena. Passei a trabalhar exclusivamente com consultorias financeiras, recusando empregos caóticos para dedicar meu tempo àquilo que, finalmente, eu fazia com excelência. Minha reputação discretamente se espalhou. Não como uma herdeira ou celebridade,
Ninguém conhecia minhas origens, mas como uma estrategista fria, jovem e assustadoramente eficiente. Percebi que o anonimato era minha maior força. Ninguém sabia a quem eu estava ligada, quem eu era ou de onde vinha. Eu era apenas um nome neutro em contratos e reuniões. Em Zurique, com orientação de advogados que me ajudaram a estruturar algo maior, criei meu próprio fundo, pequeno no início, mas desenhado para crescer com agressividade controlada. Usei regras rígidas, investimentos de alto retorno em mercados instáveis, retirada programada antes de qualquer exposição pública e reinvestimento imediato em setores emergentes. Funcionou melhor do que eu ousava prever. Ano após ano, os números dobravam. O nome do fundo começou a circular em círculos fechados, sempre acompanhado de curiosidade. Ninguém conhecia o rosto por trás daquela máquina silenciosa de crescimento. Mesmo cercada por cifras crescentes, a solidão permanecia presente. Eu assistia aos meus êxitos sozinha, celebrava vitórias em jantares solitários e caminhadas noturnas pelas margens iluminadas do rio. Havia momentos em que o peso era quase insuportável, eu não tinha ninguém com quem compartilhar aquela evolução, ninguém que conhecesse a menina invisível que um dia saíra com uma mala pequena de um aeroporto distante. Mas a cada sinal de dúvida, eu me lembrava do motivo que me movera. Eu não estava ali para provar nada a ninguém, mas para nunca mais depender de quem jamais acreditara em mim. Conforme meu fundo se consolidava, passei a investir de forma ainda mais discreta em grandes corporações internacionais, sempre mantendo meu nome fora da linha de frente, protegida por intermediários e empresas de fachada totalmente legais. Quanto menos sabiam sobre mim, mais segura eu me tornava. Meu sobrenome nunca aparecia em documentos, eu havia me apagado por completo daquele passado familiar, e isso me causava uma estranha sensação de invencibilidade. Pela primeira vez, eu existia apenas como aquilo que eu criara, uma mente por trás de cifras, uma voz respeitada nas decisões mais sensíveis, uma mulher que aprenderá a dominar o jogo jogando quieta entre gigantes barulhentos. Em noites silenciosas, voltando para casa depois de reuniões exaustivas, eu olhava meu reflexo nas vitrines das ruas frias e reconhecia pouco da menina que partira anos antes. A postura era outra. O olhar tinha firmeza. O medo já não controlava meus passos. Eu sabia, no fundo, que aquele crescimento não era apenas sobre dinheiro, era preparação. Algo maior ainda me aguardava. Eu não conseguia imaginar exatamente o que, mas sentia profundamente que uma tensão invisível começava a se formar, como se as escolhas do passado e do presente estivessem lentamente prestes a se cruzar. Eu soube do colapso da empresa da minha família antes que qualquer manchete ousasse publicar alguma coisa. A notícia me chegou como um sussurro dentro de um relatório confidencial, daqueles que analistas trocam em grupos fechados, projeções negativas, endividamento oculto, contratos inflados para maquiar prejuízos. Li cada página devagar, sentindo um peso estranho se formar no peito, não por saudade ou tristeza, mas por aquela desconfortável sensação de ver o passado se aproximar com uma força que eu vinha evitando há anos. Pela primeira vez desde que deixara o país, os números que analisava não pertenciam a empresas distantes, pertenciam ao sobrenome que eu havia aprendido a apagar de todos os meus documentos. Passei dias mergulhada na análise dos dados. A empresa Valença estava à beira de uma falência técnica, aquele tipo silencioso, que ainda não vira notícia, mas já destruíra qualquer margem de manobra financeira. Dívidas travestidas de expansões, contratos mal negociados, projetos faraônicos sem retorno consistente. Tudo era sustentado apenas pela reputação de décadas passadas. E, no centro daquele caos, surgiu um nome que eu jamais gostaria de ler novamente: Arthur. Meu irmão assumirá como CEO, apresentado como o salvador improvável do império. Conhecendo-o como eu conhecia, quase ri. Arthur sempre precisará mais da aprovação do nosso pai do que de competência real. Era impulsivo, vaidoso, deslumbrado por cargos e títulos, nunca pela verdadeira responsabilidade que eles exigiam. Eu acompanhei à distância cada um dos seus primeiros passos como líder. Demissões intempestivas para demonstrar autoridade, reuniões longas e vazias para alimentar o próprio ego, promessas públicas exageradas que não se sustentavam nos números reais. Tudo aquilo apenas piorava a situação. Em silêncio,
eu observava os movimentos do mercado, vendo investidores recuarem um após o outro, assustados com a condução instável da empresa. Os relatórios tornavam-se mais sombrios a cada semana. Ainda assim, algo começou a mudar: o aparecimento quase milagroso de um fundo europeu disposto a injetar capital pesado na companhia. Li esse detalhe com extrema atenção: aquele fundo era o meu. Um veículo de investimento estruturado por mim, sob identidades corporativas blindadas, surgindo agora como a tábua de salvação do homem que um dia me ignorara, sem que ele tivesse a menor ideia de quem realmente se aproximava. Decidi seguir adiante. Não por vingança, mas por estratégia. A oportunidade era única. Além de maximizar retornos financeiros, eu teria acesso ao coração financeiro da empresa que havia moldado quem eu fui. Autorizei a negociação por meio de intermediários impecavelmente treinados para manter meu anonimato. Exigi cláusulas rigorosas, garantias agressivas, poder de veto sobre decisões estratégicas, tudo cuidadosamente camuflado em termos técnicos que pareciam inofensivos para executivos acostumados a ler apenas os números que os favorecem. Foi assim que abri uma brecha, uma porta silenciosa pela qual eu entraria oficialmente no universo corporativo da antiga família sem jamais me revelar. Passei a participar indiretamente de reuniões, acompanhando transmissões fechadas, analisando atas e relatórios com desconfortável familiaridade. Reconheci ali os mesmos vícios que observei quando criança: discursos imponentes para esconder insegurança, desprezo velado por qualquer opinião que viesse de baixo, decisões guiadas mais por orgulho do que por lógica. Arthur era o retrato perfeito disso tudo. Quanto mais ele tentava parecer forte, mais fragilizava a empresa. Cada movimento dele aumentava minha percepção de que o império não estava ruindo por acaso, estava caindo sob o peso da própria arrogância. Enquanto isso, eu me tornava, sem ser vista, uma das peças mais decisivas daquele tabuleiro. Minha assinatura, oculta atrás de empresas fantasma perfeitamente legais, garantia que nenhum grande contrato fosse fechado sem minha autorização indireta. Não sentia prazer nisso, não havia sabor de revanche ali, sentia apenas uma estranha serenidade. Pela primeira vez, o destino daquela família não estava nas mãos erradas sem contraponto algum. Ele estava, silenciosamente, comigo. E isso gerava um conflito interno quase doloroso. Parte de mim queria permanecer invisível para sempre, preservando a distância emocional construída ao longo dos anos. Outra parte, a mais ousada, pressentia que aquela aproximação mudaria algo em definitivo. Comecei a estudar Arthur mais a fundo, não mais como irmão, mas como objeto de análise corporativa. Revivia mentalmente seus defeitos antigos: a dificuldade em ouvir, a pressa em se impor, a incapacidade de reconhecer erros. Tudo agora ganhava novos contornos quando aplicado à liderança de uma empresa instável. Era como assistir a um incêndio controlado apenas pelo combustível da vaidade. Eu sabia, com clareza inquietante, que bastava um pequeno empurrão para tudo sair dos trilhos. Passei noites em claro observando planilhas, refletindo sobre cenários possíveis. Em um deles, eu seguiria invisível, maximizaria meus lucros e deixaria que o inevitável colapso ocorresse. Afinal, o mercado perdoa poucos erros prolongados. Em outro, eu agiria com mais proximidade, entrando diretamente no jogo e expondo não apenas o caos financeiro da empresa, mas também as feridas emocionais que jamais cicatrizaram entre nós. Esse segundo caminho era perigoso, envolvia confronto direto, exposição pública e a quebra total do anonimato que eu protegera por tantos anos. Fechando o laptop em uma madrugada silenciosa em Zurique, compreendi finalmente que eu não construíra aquela trajetória para manter-me escondida para sempre. Algo em mim exigia presença, enfrentamento, conclusão. Aquela empresa não era apenas um ativo sob risco, era o ponto de origem de todas as minhas feridas e de toda a minha força. E eu sentia, com uma estranha paz misturada à tensão, que o momento em que nossos caminhos voltariam a se cruzar estava perigosamente próximo. Quando aceitei atuar como consultora externa para o projeto europeu da empresa Valença, fiz isso sabendo exatamente onde estava pisando. Eu entrava, de forma oficial, no território que por tantos anos me negara qualquer voz, e fazia isso carregando um segredo capaz de destruir ou salvar aquele império inteiro. Mantive meu sobrenome fora de qualquer assinatura, utilizando apenas meu primeiro nome em contratos frios e impessoais.
Eu queria observar tudo de perto. Precisava sentir o pulso real da empresa, encarar os corredores onde nunca fui permitida transitar, ver com meus próprios olhos a realidade que até então conhecia apenas por números e relatórios. O primeiro dia dentro da sede foi sufocante. O cheiro de café requintado misturado ao perfume caro de diretores ansiosos despertou em mim uma familiar sensação de deslocamento. Caminhei pelos corredores de vidro com a postura firme, mas por dentro senti a mesma invisibilidade da juventude tentar me puxar para trás. Entrei na sala de reunião onde uma dúzia de executivos já aguardava, e lá estava Arthur, sentado à cabeceira, os braços cruzados, olhar arrogante, exatamente como eu lembrava, agora vestido com o verniz do poder recém-assumido. Ele ergueu os olhos para mim como se estivesse observando apenas mais uma prestadora de serviços irrelevante. Nenhuma centelha de reconhecimento, nenhum eco do passado em seu olhar. Aquilo me provocou uma mistura de alívio e desprezo. Durante a apresentação inicial, eu expus projeções claras, relatórios detalhados e cenários de risco extremamente bem fundamentados. Enquanto falava, Arthur digitava no celular, propositalmente ausente. Quando terminei, ele ergueu a cabeça e comentou em tom de deboche: "Esses números são interessantes, mas vamos precisar de algo mais realista." Minha garganta se contraiu, mas mantive o controle. Respondi com tranquilidade técnica, desmontando alguns pontos frágeis da estratégia proposta por ele. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alguns executivos trocaram olhares constrangidos. Eu sabia que a precisão da minha análise havia atingido o alvo. Arthur, no entanto, decidiu reagir da forma mais previsível possível, com autoritarismo. A partir daquele dia, tornou-se evidente que ele me escolhera como alvo preferencial para reafirmar sua liderança. Em todas as reuniões, interrompia minhas falas, reformulava minhas ideias e apresentava como se fossem dele, às vezes repetindo quase palavra por palavra o que eu havia acabado de dizer. Sempre acrescentava comentários sarcásticos velados, como "nossa consultora gosta de teorias ousadas demais", ou "precisamos de menos idealismo e mais pragmatismo." Cada frase era uma tentativa de me diminuir diante do grupo. Eu absorvia tudo em silêncio, anotando cada atitude com precisão, não apenas para uma eventual vingança pessoal, mas porque comecei a mapear o padrão psicológico dele, a necessidade constante de controle e a fragilidade absoluta frente a qualquer demonstração de inteligência que não fosse a própria. Os dias se tornaram um desfile de pequenas humilhações públicas. Ele exigia revisões de última hora, marcava reuniões fora do horário apenas para impor poder, ignorava e-mails importantes para depois reclamar de falta de resposta. Em uma das reuniões mais tensas, explosões de tensão pairaram no ar quando eu apontei erros gravíssimos em um contrato internacional já quase assinado. Arthur irritou-se visivelmente e disse em tom mordaz: "Talvez você esteja se preocupando demais com detalhes pequenos." Foi ali que eu percebi o tamanho do abismo que separava nossas posturas. Para ele, os detalhes eram obstáculos ao ego, para mim, eram a diferença entre sucesso e fracasso. O silêncio que se seguiu foi pesado, e eu vi nos olhos de alguns diretores a confirmação de algo que Arthur ainda não compreendia: eu era a pessoa mais preparada naquela sala. Mesmo assim, eu não reagia emocionalmente. Minha estratégia exigia paciência. Cada desfeita pública apenas reforçava minha convicção de que ele não merecia o cargo que ocupava. Eu voltava para meu hotel ao final do dia carregando um cansaço silencioso, mas também uma estranha serenidade. Era como se cada ataque dele me fortalecesse, em vez de me ferir. Eu lembrava da menina ignorada na mansão e sorria sozinha. Agora, a invisível era a mente por trás do poder que Arthur tanto acreditava controlar. Nas noites solitárias, eu organizava meticulosamente tudo o que observava: falhas contratuais, decisões impulsivas, atitudes antiéticas. Criava um dossiê pessoal, não para chantagem barata, mas para me assegurar de que, quando o momento chegasse, eu não estaria agindo por impulso ou emoção, e sim por pleno domínio da realidade. Era um trabalho quase clínico, transformar emoções antigas em fatos incontestáveis. Apesar de todo o desgaste, nunca pensei em desistir. Havia algo profundamente simbólico em permanecer ali, resistindo sem reagir. Eu não precisava confrontá-lo diretamente, eu precisava permitir que ele se revelasse por inteiro.
Cada humilhação pública somava ao desgaste da imagem dele, plantando sementes de dúvida entre os executivos. Eu via acontecer lentamente, comentários laterais cessavam quando eu entrava, olhares desconfiados recaíam sobre Arthur após suas explosões arrogantes. O tabuleiro estava mudando diante dos meus olhos. Certa noite, ao encerrar mais uma reunião desgastante, caminhei sozinha pelo estacionamento subterrâneo da empresa. O eco dos meus passos refletia nas paredes frias, e pela primeira vez senti o peso do caminho que havia trilhado até ali. Eu estava dentro do coração do império que um dia me rejeitara, e não como filha invisível, mas como peça decisiva de um jogo silencioso de poder. Sorri sozinha, respirando fundo, ciente de que aquela fase dolorosa era apenas uma preparação. Arthur acreditava estar no comando. Ainda não fazia ideia de que eu aguardava apenas o momento exato para virar todo aquele mundo ao avesso. A tensão na sede da Valença se tornava quase palpável conforme o dia da grande rodada de investimento se aproximava. Eu sentia isso no modo apressado dos funcionários atravessando os corredores, nos cochichos interrompidos quando algum diretor surgia por perto, e principalmente na postura cada vez mais errática de Arthur. Por trás da máscara de autoconfiança, ele começava a demonstrar sinais claros de pânico, reuniões convocadas às pressas, relatórios refeitos sem lógica, promessas feitas a investidores sem a mínima garantia de cumprimento. Observando tudo à distância calculada que eu mesma criara, eu sabia exatamente o tamanho do risco. Sem o aporte do fundo europeu, a empresa não sobreviveria mais que alguns meses. E o fundo europeu, em última instância, era eu. Passei a ter cuidado absoluto com cada palavra que pronunciava nos encontros presenciais. Fingia normalidade enquanto internamente arquitetava a estrutura final da minha jogada. Arthur exigia cada vez mais de mim, quase como se sentisse que algo estava escapando ao seu controle, prazos impossíveis, revisões redundantes, exigência de presença constante. Certa vez, durante uma reunião particularmente tensa, ele lançou aquele olhar gélido e comentou: "Preciso de alguém que esteja 100% comprometido com esta empresa, não apenas fazendo análises bonitas." Engoli a reação automática que quase saltou dos meus lábios e respondi com a mesma compostura profissional de sempre, oferecendo dados que desmontavam projeções fantasiosas dele e devolvendo à mesa um panorama muito mais realista. Eu percebia no ar o desconforto dos executivos, e eles sabiam que eu estava certa, mas tinham medo de confrontá-lo. Enquanto isso, fora daquela sala sufocante, eu conduzia o outro lado do jogo com precisão implacável. Mantinha conversas diárias com meus advogados e com o conselho estratégico do fundo, alinhando as exigências finais para a liberação ou retirada total do capital. Tudo precisava estar juridicamente blindado, contratos redigidos para permitir uma saída imediata sem custos extraordinários, cláusulas de confidencialidade reforçadas, garantias legais de que minha identidade continuaria absolutamente protegida até a revelação que eu mesma escolheria fazer. Cada assinatura digital representava não apenas movimentos financeiros, mas a consolidação de anos da minha luta silenciosa. Confesso que houve noites em que o peso emocional quase me fez recuar. Sozinha no quarto do hotel, olhando a cidade iluminada além da janela, eu me perguntava se valia mesmo a pena cruzar definitivamente aquela linha invisível que separava passado e presente. Tudo poderia terminar ali, bastava manter o anonimato, liberar o investimento, colher lucros vultosos e seguir minha trajetória internacional sem jamais voltar à sombra da família. Mas então as memórias voltavam, cada vez que fui silenciada, diminuída, ignorada, cada jantar em que meu futuro foi decidido sem que eu fosse sequer consultada. Essas lembranças formavam um nó firme dentro do peito, lembrando-me que aquela não era apenas uma negociação financeira, era um confronto com tudo o que me moldara à força. Com o passar dos dias, Arthur tornou-se ainda mais hostil. Tentava transferir responsabilidades veladamente, cobrava resultados irrealizáveis e fazia questão de demonstrar autoridade na minha frente. Em uma reunião, bateu a pasta sobre a mesa e declarou: "Não podemos tolerar instabilidades neste momento crítico." Aquela frase, carregada de indireta, pairou no ar como uma ameaça. Eu mantive o olhar firme, anotando em silêncio, cada palavra dele só reforçava o diagnóstico que eu já havia traçado: ele estava desesperado. Desesperado é quem erra sem perceber. Na semana decisiva, finalizei todos os protocolos de retirada.
Bastava uma única ligação, um simples comando, e o fundo acionaria a saída automática de todos os recursos prometidos. O sistema funcionava como uma engrenagem perfeita preparada para se fechar em segundos. Enquanto testes de segurança eram executados em segundo plano, eu continuava frequentando a sede como se nada estivesse acontecendo, mantendo minha máscara de consultora submissa que fingia não perceber a crescente tempestade. A proximidade do colapso se tornava nítida. O clima na empresa era de suspense absoluto, cada e-mail podia ser a confirmação do salvamento ou da ruína. Embora eu detivesse o poder de decidir o destino de centenas de pessoas, não sentia arrogância alguma. O que eu sentia era responsabilidade pesada e uma estranha sensação de coerência com toda a minha história. Nada havia sido dado a mim, tudo fora conquistado com sacrifício. E, naquele ponto, eu já não podia mais fingir ser apenas observadora. Na véspera da decisão final, permaneci acordada até o amanhecer, sentada à mesa do quarto, revisando mais uma vez cada linha do acordo. Ao fechar o laptop, respirei fundo e deixei os pensamentos vagarem. Eu sabia que, em breve, seria forçada a sair das sombras, não apenas como investidora secreta, mas como a peça central da maior virada da minha vida. O telefone repousava ao meu lado, silencioso pelo momento. Mas eu sentia, quase como um presságio elétrico, que não demoraria a tocar. O telefone tocou no exato momento em que eu terminava de olhar pela janela do hotel, observando o céu cinzento de Zurique se refletir nos prédios de vidro como um espelho frio do que eu sentia por dentro. Antes mesmo de atender, eu soube quem era, havia algo quase elétrico no ar, uma tensão que se encaixava perfeitamente ao nome que piscava na tela. Arthur. Respirei fundo, mantive a voz firme por hábito, e atendi. Do outro lado, sem qualquer cortesia, veio o grito carregado de arrogância e desespero: volte da Europa agora ou você está demitida. Aquilo ecoou no meu ouvido como uma lembrança antiga, um retrato vivo de tudo o que ele sempre foi: imposição, ignorância e a crença de que o mundo gira ao redor da própria vontade. Por alguns segundos, permaneci em silêncio, sentindo a estranha calma que só surge quando chegamos exatamente ao ponto para o qual fomos treinados sem saber. Eu sabia que aquele instante não era sobre perda de emprego ou submissão profissional, era sobre a virada definitiva de forças que eu vinha desenhando há anos. Inspirei profundamente, permitindo que cada memória dolorosa se organizasse em coragem limpa, e então respondi com a serenidade que o desequilibrava muito mais do que qualquer acusação direta: ok. Você tem 20 minutos. Houve uma pausa seca do outro lado da linha, e eu continuei, cada sílaba medida com precisão cirúrgica: diga ao seu pai que desejei boa sorte. Ele acabou de perder a maior investidora graças a você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por longos segundos, consegui quase visualizar o rosto de Arthur congelando do outro lado da tela, tentando compreender o impacto daquelas palavras. Eu imaginava o suor frio surgindo na fronte dele, a mente correndo desesperada em busca de alguma explicação impossível. Ele ainda tentou reagir, engolindo seco antes de perguntar quem eu estava pensando que era, mas eu não respondi. Apenas desliguei. Não havia mais nada a ser dito. Algumas verdades precisam cair como lâminas, silenciosas e definitivas. Com o coração batendo num ritmo firme, caminhei até a mesa do quarto e abri o laptop. Ali estava tudo pronto: contratos validados, advogados em prontidão, sistemas armados para executar a retirada total do capital em segundos. Meus dedos pairaram sobre o teclado por um instante, não por dúvida, mas por consciência absoluta do peso daquele gesto. Eu sabia que, ao confirmar aquele comando, a empresa que moldou tantas das minhas dores entraria oficialmente em modo de colapso financeiro. Mas também sabia que nenhuma mudança real nasce sem ruptura. Digitei a autorização final e confirmei. A engrenagem invisível começou a girar imediatamente. Recebi notificações sucessivas confirmando a revogação dos aportes, o cancelamento das garantias e o congelamento das negociações futuras. Tudo acontecia em tempo real, enquanto, do outro lado do oceano, Arthur provavelmente corria como um animal encurralado pelos corredores que ele acreditava dominar. Sentei na poltrona próxima à janela, observando a paisagem urbana com olhos mais atentos do que nunca. Eu não sentia euforia.
O que me preenchia era uma tranquilidade profunda, quase solene. Ali, sozinha, compreendi que aquela ligação não fora um ato de impulso, mas a culminação de toda uma trajetória, da menina silenciada na mansão ao pulso firme que agora determinava destinos empresariais inteiros. O tempo parecia desacelerar, como se a própria realidade concedesse respeito àquele momento de virada. Meu telefone permaneceu alguns minutos em silêncio absoluto, o tipo de silêncio que precede o caos. Eu imaginava perfeitamente o efeito dominó, Arthur tentando contatar os intermediários europeus, tentando entender o que havia acontecido, sendo finalmente informado de que a investidora anônima havia se retirado por ordem direta. Eu quase podia ouvir as portas batendo, os telefones tocando, os executivos se atropelando em perguntas sem resposta. A calma suíça ao meu redor contrastava com o desespero que eu sabia estar instalado do outro lado do Atlântico. Quando as primeiras vibrações começaram, não precisei nem olhar para confirmar. Chamadas sucessivas começaram a aparecer na tela, números conhecidos, números desconhecidos, mensagens que eu ignorava sem sequer abrir. Mantive o aparelho virado para baixo sobre a mesa. Cada toque abafado soava como uma confirmação silenciosa de que tudo havia acontecido exatamente como previsto. Eu não precisava atender. O poder não estava na resposta, estava na decisão que já havia sido tomada. Voltei à janela e observei as pessoas caminhando pela avenida lá embaixo, completamente alheias ao fato de que, naquele instante, um império inteiro se desmanchava. Sorri pela primeira vez naquela manhã. Não era um sorriso de satisfação fria, e sim um sorriso de encerramento, o sorriso de quem finalmente fecha um ciclo que começou muitos anos antes, quando aprendeu a ser ignorada para, mais tarde, aprender a ser impossível de ignorar. Eu deixei o telefone vibrando sobre a mesa até o silêncio engolir as últimas tentativas de contato. Quando finalmente o peguei, a tela mostrava o número que encerrava simbolicamente tudo o que havia sido ignorado por tantos anos, 30 chamadas perdidas. Não senti triunfo, tampouco culpa, apenas uma estranha sensação de fechamento. Aquilo que se movia dentro de mim desde a infância encontrava, enfim, um ponto final. Ainda em Zurique, confirmei com meus advogados o desenrolar imediato da retirada total dos recursos e o efeito dominó que se instaurara na empresa Valença, linhas de crédito suspensas, investidores parceiros recuando, conselhos emergenciais sendo convocados em estado de pânico. As consequências começaram a se materializar rapidamente, como previsões matemáticas finalmente se confirmando na vida real. Arthur foi o primeiro a cair. Ainda naquela mesma madrugada, descobri que ele perderá o apoio unânime do Conselho. Sua imagem, já enfraquecida por decisões erráticas, simplesmente implodiu quando a principal negociação internacional desmoronou sob sua liderança. Os executivos perceberam aquilo que eu sempre soubera: ele fora um chefe por vaidade, nunca por competência. Sem o ativo europeu, que ele prometera como salvação, tornou-se impossível sustentá-lo no cargo. Em menos de 24 horas, seu pedido forçado de afastamento foi anunciado sob o eufemismo cruel de licença temporária, uma forma elegante de dizer que ele fora descartado. O homem que me gritara ao telefone tornará-se um símbolo público de incompetência e precipitação. Meu pai, Eduardo, sofreu uma queda ainda mais silenciosa e dolorosa. Ele foi engolido por um tipo diferente de vergonha, a descoberta tardia de que a filha invisível fora justamente quem segurara, e depois soltara, o fio que sustentava o império. Quando minha identidade como investidora começou a ser reconstruída por meio de documentos jurídicos internos, a verdade veio à tona em camadas lentas, como uma revelação impossível de negar. Soube por fontes indiretas que ele não gritou, não xingou, não reagiu de forma explosiva. Apenas se sentou em silêncio em sua sala e ficou olhando pelos vidros por longos minutos, incapaz de unir o orgulho antigo com o espanto do presente. O homem que sempre repetira que mulheres não constroem impérios foi confrontado pela evidência viva do próprio erro, não por palavras minhas, mas pela realidade. Dias depois, retornei ao país convocada formalmente pelo Conselho, não como filha ou suplicante, mas como a principal acionista individual responsável pela última manobra capaz de impedir a destruição completa da empresa. A reunião foi estranhamente teatral. Ao entrar naquela sala onde jamais me permitiram opinar durante a juventude, vi rostos tensos, inseguros, excessivamente respeitosos.
Nenhuma das antigas posturas de superioridade sobrevivia ali. Quando expus minha participação acionária majoritária e apresentei os documentos que comprovavam cada movimento meu ao longo dos anos, a atmosfera ficou quase física de tão densa. Não havia mais segredo algum, apenas a verdade nua. Observei meu pai evitar meu olhar. Arthur não estava presente. A cadeira dele permanecia vazia no centro da mesa como um símbolo silencioso de tudo o que havia sido desfeito. Assumi oficialmente a liderança da empresa naquele mesmo encontro. Não por herança, não por piedade, mas por mérito adquirido linha por linha dos contratos que eu mesma redigi fora do alcance familiar. Meus primeiros atos foram duros e necessários. Substituí diretores coniventes com práticas irresponsáveis, encerrei projetos inviáveis que drenavam recursos e implementei uma auditoria completa em todos os setores. A empresa não estava salva por completo, reconstruções reais levam tempo, mas o desmantelamento havia sido interrompido. Onde reinava arrogância, comecei a estabelecer disciplina. Onde existia desorganização, trouxe estrutura. Eu não precisava impor autoridade, ela emergia naturalmente pela clareza das minhas decisões. Arthur desapareceu do noticiário corporativo em poucos dias. Soube que tentou assumir pequenos negócios paralelos, longe do centro financeiro do país, carregando consigo o peso de ter perdido tudo por subestimar exatamente quem jamais levou a sério. Meu pai afastou-se das funções executivas pouco tempo depois. Não houve reconciliação dramática, nem pedidos de perdão encenados. Nossa relação se tornou uma convivência educada e distante, marcada por um respeito tardio que jamais teria o poder de apagar os anos de silêncio. Ele finalmente passou a me olhar nos olhos, e esse gesto simples revelava mais do que qualquer desculpa poderia oferecer. Quanto a mim, eu senti algo inesperado, não euforia, mas paz. Caminhava pelos corredores corporativos não como quem retorna a um passado doloroso, mas como quem finaliza uma longa travessia. Em certos momentos, ainda lembrava da menina ignorada na mansão, aquela que observava reuniões pelas frestas de portas, e percebia o quanto aquela solidão moldou a força que agora eu carregava. A vitória mais importante não fora assumir o comando de uma empresa ou derrubar adversários, fora provar a mim mesma que eu jamais precisei da validação de ninguém para existir plenamente. Naquela noite final, sozinha no terraço do edifício sede já sob minha direção, observei a cidade iluminada se estender até onde a vista alcançava. O vento leve tocava meu rosto com uma suavidade quase simbólica. Respirei fundo, deixando que o peso de tudo finalmente se dissolvesse. Eu não havia arrancado meu lugar no mundo por herança, vingança ou acaso. Eu o havia construído, passo a passo, em silêncio, paciência e coragem. E, pela primeira vez em toda a minha vida, senti que não havia mais nada a provar, nem a eles, nem a mim. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!